Olá pessoal, então nesta aula vamos ver como começar a fazer gráficos em Python. Então eu vou abrir o nosso compilador Spyder. Então nessa aula a gente vai precisar importar dois pacotes de funções. O primeiro é o pacote numérico do Python, que é o NumPy. Então eu vou escrever aqui import NumPy snp, como é tradicional. Eu preciso desse pacote para definir vetores, que vão ser listas de números, então são parecidos com as listas que nós vimos na aula anterior, mas essa estrutura de dados ela tem mais funcionalidades, como a gente vai ver. O outro pacote que a gente vai importar é o matplotlib, matplotlib.pyplot. E esse aqui é o pacote que vai nos permitir fazer gráficos. Então eu vou importar esse pacote como gr, de gráfico. Então, um vetor, então, ele se comporta de muitas maneiras como uma lista, tá? Mas eu defino ele de maneira um pouco diferente e aos poucos a gente vai vendo as funcionalidades. Então eu vou definir um vetor x. Então o meu vetor x eu vou definir da seguinte forma: np.arrange de -10 a 10. Então, a função arrange me permite definir um vetor sequencial e o que ele me constrói é o seguinte. Então, eu tenho uma lista de -10 a 9, ou seja, eu tenho os 20 números começando de -10 até 9. Então, é uma lista sequencial. Isso daqui vai ser o domínio do meu gráfico. Agora eu vou definir um outro vetor a partir deste outro. Então eu vou definir y como sendo uma função de x, digamos 3 vezes x ao quadrado menos 1. Então um polinômio de grau 2. Então estou criando um vetor novo a partir do x. E agora, para fazer o gráfico de x e de y, eu faço simplesmente gr.plot x, y. Tá? Então o que aconteceu aqui, se eu for olhar aqui embaixo, ele produziu em separado o gráfico da minha parábola. Tá? Então, tão simples quanto isso, fazer o gráfico de funções. Agora, digamos que eu queira colocar mais informações nesse gráfico aqui. Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso adicionar o nome do eixo x, por exemplo, o nome do eixo y. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso escrever assim, então, gr.plot xy, daí eu coloco o ponto e vírgula, daí gr.xlabel se refere ao eixo x, e eu posso dar um nome para ele, vou chamar ele de eixo x, assim. Posso dizer também, colocar a informação a respeito do eixo y, gr.ylabel, e daí aqui eixo y, ponto e vírgula, daí eu dou Enter. Opa, o que aconteceu? Aqui faltou colocar o apóstrofe. Vamos lá, tá? Agora sim, eu olho aqui, o gráfico é separado, então apareceu aqui eixo x, eixo y. Eu posso colocar também um título, então eu escrevo gr.title, daí, entre aspas, digamos, y igual a 3x ao quadrado menos 1, dólar, aspas. Daí o que aconteceu no meu gráfico, apareceu aqui o nome do gráfico. Tá? Então aqui é para quem tem familiaridade com LaTeX. Então quando eu vou escrever uma equação na linguagem LaTeX de matemática, eu coloco as minhas equações entre o símbolo de dólar. Tá? Então eu posso fazer isso também. Outra funcionalidade útil também é colocar uma grade ao fundo. Então eu posso colocar gr.grid entre parênteses, eu olho o que aconteceu, coloco uma grade, tá? Então isso é útil também. E eu posso também facilmente, essa figura que eu fiz o gráfico, salvar em um arquivo. Então eu escrevo aqui gr.savefig, coloco o nome do arquivo aqui, fig1.png,
.jpg. Tá? Então, e ele vai salvar isso no diretório de trabalho. No caso aqui, eu vou preferir colocar na área de trabalho. Então, quando eu apertar aqui, eu posso ir na área de trabalho. Está aqui a figura 1, vou fechar aqui. Está aqui a figura que eu acabei de produzir, salva num arquivo JPEG. Outra funcionalidade que eu tenho também é fazer vários gráficos de uma só vez. Então eu construo uma matriz de subgráficos usando a função subplot. Vamos definir umas funções primeiro. Vou pegar aqui y igual a 2x, uma reta. Aqui, né, eu não posso esquecer de colocar um asterisco para explicar que eu estou multiplicando x por 2. Vou definir uma outra função, z igual a x elevado na quinta mais 7, digamos, e w igual a menos 2 vezes x ao quadrado menos 1. Digamos que eu quero fazer o gráfico de mais funções ao mesmo tempo, então eu posso usar subplot. Então eu procedo da seguinte maneira, eu vou escrever então gr.subplot 311. Então isso aqui significa que eu tenho 3 gráficos e 3 gráficos dispostos em uma coluna, e este é o primeiro gráfico. E então o primeiro gráfico seria gr então .plot xy. Eu posso colocar um título também, gr.title. Vou chamar de mais gráficos. E vou colocar uma grade, como a gente fez antes. Então, este seria o primeiro gráfico. Então, ele aparece aqui o gráfico da reta. Notem que aqui ele deixou espaço para aparecer outros 2, porque eu usei o subplot, então eu já estou abrindo espaço para 3 gráficos em uma coluna, e este é o primeiro gráfico. E quanto aos outros gráficos? Daí eu faço parecido, então eu vou copiar aqui o que eu fiz antes, agora eu troco 3.1 por 3.1.2, então agora é o segundo gráfico da minha coluna, e agora eu quero fazer o gráfico de z em função de x. Tá, aqui eu não preciso mexer no título que eu já coloquei, mas eu vou colocar uma grade nesse segundo gráfico. Então, se eu der Enter, eu vou olhar aqui. Está aqui o meu segundo gráfico de x na quinta, mais 7. E o terceiro gráfico, eu coloco aqui 3.1.3. Então, o terceiro gráfico da minha coleção de 3 vetores dispostos em uma coluna, eu coloco gr.plot xw e dou Enter, confiro. Então aqui eu tenho os meus 3 gráficos dispostos de uma só vez, e eu posso fazer, como eu fiz antes, salvar eles em um arquivo. Então vou usar aqui gr.savefig, vou chamar de fig2. Vai salvar na área de trabalho. Então vamos conferir aqui. Então está aqui o segundo gráfico. Muito bem, vamos ver agora mais uma funcionalidade de vetores, agora uma que não é possível fazer com listas, certo? Eu vou limpar a tela aqui. Eu vou definir uma lista, então vou primeiro definir então, alguns valores aqui, 10, 6, 8, 12, 9.5, 10, 7, digamos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 7 valores. Tá? E eu vou construir um vetor a partir dessa lista. Então, uma estrutura de dados à primeira vista semelhante. Então, vou chamar de vet1, vou chamar np.array, que é vetor. Tá? A partir dessa lista, eu posso imprimir, então, vet1. Então, ela tem um aspecto de lista, mas a estrutura de dados vetores, arrays, me permite fazer
operações com o Python que eu não consigo fazer com listas comuns. Então, uma primeira aplicação muito simples é a respeito de como calcular o retorno financeiro de uma lista de valores. Eu posso definir isso em uma linha usando Python. Tá? Então, na nossa página Moodle tem uma revisão breve de o que é o retorno financeiro e outras definições relacionadas. Então, aqui eu vou definir um vetor hatch de retorno e eu vou definir ele do seguinte jeito. Então, vou chamar vet1, vou pegar posições de 1 a 6, 1 a menos, certo? Menos vet1 de 0 a 6, dividido por vet1 de 0 a 6. Então, essa operação aqui me definiu um vetor novo a partir das entradas de vet, que é esse outro vetor aqui. E essa conta aqui, ela é o retorno financeiro. Eu posso fazer o gráfico desse vetor. Então, gr.plot hatch. Então, está aqui. Posso fazer como antes também, adicionar um título. Então, gr.title, retorno financeiro, exemplo. Eu posso colocar uma grade também. Então, está atualizado aqui o nosso gráfico. E eu posso finalmente salvar ela também. Save fig. Num fig3.jpg. Então, aqui, pedir para salvar na área de trabalho. Fig3 está aqui. E é isso, pessoal. Tá, então, como eu comentei antes, atentem às informações, os PDFs complementares da teoria de Python e de matemática financeira, onde a gente revisa as noções de retorno financeiro e outras. E essas coisas podem aparecer em alguma das tarefas que vão ser perguntadas durante o curso. Tudo bem? Então, até logo!